Queridão, professor, as loucuras que o Trump está fazendo ultimamente com essa guerra tarifária não podem atrapalhar candidaturas mais à direita ao redor do mundo? Muito obrigado novamente, querido professor. É algo a se pensar, tá? Nunca tinha olhado por esse ponto, por esse prisma. Só um gole de água aqui. Nunca tinha olhado por esse ponto, mas assim, o que você vê como loucura não é necessariamente o que o eleitorado vê como loucura, certo? Então, a nossa percepção de ver o que ele está fazendo como algo estúpido, imbecil, jumentice, por aí vai, não necessariamente se traduz para os para os eleitores de direita, extrema-direita, ou mais vinculados, que não é o que ele é, diga-se de passagem, tá? Ele não é um representante da extrema-direita, ele é um narcisista que tem complexo de superioridade, e por aí vai, inseguro pra caramba, certo? Então, eu acho que colocar ele como extrema-direita é um pouco enganoso para a gente, mas eu entendo que você está falando do vínculo que isso tem com a imagem que se tem no mundo de que ele é da direita e por aí vai. Não acho que isso daí se traduz diretamente, porque, volto a reforçar, eleição é uma questão de popularidade, não é uma questão de certo ou errado, certo? Então, assim, quando você vê, por exemplo, os polls aí, as medições ali de eleitorado nos Estados Unidos, você vê que ainda existe dissonância cognitiva, a incapacidade de ver a realidade na frente e uma negação muito grande de não aceitar que o Trump está fazendo é negativo para pessoas que votaram no Trump. E isso daí é algo que muitas vezes se repete até o extremo. Tá? Então, a ideia de que ele pode atrapalhar eleições de candidatos mais à direita, extrema-direita e por aí vai, me parece pouco errônea. Deixa eu colocar de outro jeito. Tá? Eu sei que vocês lembram que eu falo consistentemente aqui, o preço do ativo é uma coisa e a operação da empresa é outra, certo? Então, a popularidade do Trump é uma coisa e o que ele está fazendo, o efeito real que ele está fazendo é outra, certo? De modo que a popularidade dele depende das pessoas terem a vontade de eleger ele e isso não necessariamente vem vinculado ao que efetivamente está acontecendo na realidade. Ele foi eleito porque ele conseguiu emplacar uma cacetada de mentira e uma cacetada de remodelagem da história que efetivamente aconteceu e os eleitores compraram. Esse é o preço do ativo. A realidade que ele está fazendo, que é efetivamente negativa, não necessariamente se traduz no preço do ativo. A realidade do que ele está fazendo não necessariamente se transforma em queda de popularidade, certo? Essa é a grande questão. Vimos isso em vários candidatos, certo? Você tem uma incapacidade de candidatos, de eleitores da esquerda brasileira, em grande quantidade, de aceitarem que o Lula não foi inocentado. Ele foi, a condenação dele foi invalidada por uma questão técnica, de foro de julgamento. Isso daí as pessoas não conseguem aceitar, não interessa quanto você explique, certo? Então você tem o preço do ativo, a incapacidade de aceitar que ele não foi inocentado e a realidade da coisa, que é o fato de que ele foi descondenado, a condenação foi anulada por causa de uma questão técnica. A mesma coisa aconteceu com o Bolsonaro, certo? A gente tem aí a questão da inelegibilidade. Tem gente que não aceita isso como verdade. A própria eleição, tem gente que acha que a eleição foi roubada. A realidade, a crença dos eleitores dele estão numa posição e a realidade da eleição não ter sido fraudada está num outro posicionamento. De modo que eu tenho uma diferença, uma discrepância entre a vontade do eleitorado, certo? O desejo do eleitorado e a realidade das coisas. Dissonância cognitiva. Então, não vejo como algo que a gente possa vagamente afirmar de que o fato do Trump estar tomando atitudes que vão afetar a economia negativamente venham a ser traduzidas, especialmente diretamente, na decisão do eleitorado. Certo? O voto do eleitor não é necessariamente racional. E eu falo não é necessariamente para respeitar a questão das possibilidades como um todo, mas raramente é um voto racional, com base no meu maior interesse. É muito com base em vontade do momento e por aí vai, certo? Então não acho que a gente consegue falar isso. Até agora, inclusive, a gente não tem visto nenhum tipo de movimento nesse tipo de direcionamento se mostrando no eleitorado de extrema-direita e direita, em geral. A gente viu o AfD na Alemanha conquistar posições e melhorar no posicionamento, apesar de não ter chegado ali no limite de participar do governo, mas melhorar no posicionamento de extrema direita, melhorar no posicionamento no parlamento alemão, certo? A gente vê a Marine Le Pen
sendo bem popular, bem, extremamente popular, e sendo agora impedida de concorrer à possibilidade de ser presidente da França por causa de um processo judicial, ou seja, não era por falta de popularidade, ela estava na frente das pesquisas, certo? Então, assim, a Meloni na Itália, que não acho que é extrema-direita, acho que ela entrou com um discurso de extrema-direita, mas mudou bastante dentro do governo, mas é outra também que não parece estar com a popularidade vagamente afetada. Então, eu não acho que a gente consegue afirmar isso nesse momento, tá?